Bem, pessoal, nesse segundo módulo, né, relacionado ao preparo do canal radicular de vocês, o nosso terceiro módulo da disciplina de pré-clínica, nós vamos trabalhar com vocês os instrumentos endodônticos, né? Então, nós discutimos no primeiro módulo os princípios do preparo, né, trabalhando o esvaziamento total, o limite longitudinal e transversal de preparo. Discutimos com vocês acerca da sequência técnica, que ela é indiferente à ferramenta utilizada, né? Se nós vamos trabalhar com instrumentos de uso manual, instrumentos rotacionados a motor, enfim. No primeiro módulo nós discutimos a base da endodontia e a partir de hoje nós vamos discutir com vocês os instrumentos que serão utilizados no momento do preparo do canal radicular, né? Então, vocês já tiveram um primeiro contato com instrumentos do preparo do terço cervical, nós já mostramos também, né, no módulo passado as brocas de Gates e as brocas de Largo, né, as brocas de Gates todas utilizadas em rotação contínua, né, a broca de Gates para ampliação inicial do canal e a do terço cervical e a broca de Largo para ampliação direcionada, né? Então naquele movimento pendular, levando para a parede sempre antifurca dos dentes posteriores ou a parede lingual palatal dos dentes anteriores. E agora nós vamos especificamente discutir com vocês os instrumentos de ampliação do terço médio e principalmente apical, que seriam as limas endodônticas, né? Então nós temos basicamente esses instrumentos sendo confeccionados em ligas de aço inoxidável ou confeccionados em ligas de níquel titânio. Então nós vamos discutir também com vocês essas diferenças, né? Então os instrumentos confeccionados em aço inoxidável são instrumentos mais antigos, né, que foram utilizados e são utilizados na endodontia há décadas, há muitas e muitas décadas, inclusive trazem a base da endodontia, né, desde a exploração do canal radicular até a ampliação, foram utilizados em diferentes momentos, com diferentes protocolos de uso, mas que foram padronizadas, né, em todas as suas dimensões e desenhos. Então nós vamos falar sobre isso com vocês. E mais recentemente, né, na década de 90, com desenvolvimento aí a partir dos anos 2000, surgiram os instrumentos de níquel titânio, que esses são utilizados acionados em motor, né? Então nós temos aí os diferentes movimentos dos instrumentos de níquel titânio, mas que são utilizados em motor, que trouxeram um avanço muito grande para a endodontia, né? Que trazem realmente um benefício imenso na sua utilização, principalmente em canais curvos, canais mais atrésicos, e isso também nós vamos discutir, tá? Mas o instrumento endodôntico de aço inoxidável, ele é o instrumento que nós vamos utilizar sempre para a exploração do canal radicular e um instrumento que traz características importantes, né, que nós devemos conhecer. Esses instrumentos, quando do seu início e da sua fabricação, eles tinham diferentes desenhos, formas, conicidades e a ISO, né, houve uma padronização desses instrumentos com a norma ISO, em que todos, indiferente ao fabricante, eles seguem o mesmo padrão, né, de fabricação, ok? Então, nesses instrumentos, nós vamos ter aí um entendimento melhor em relação a algumas características dessas limas e que nós vamos transportar esses conhecimentos depois quando formos discutir os instrumentos de níquel titânio, tá? Então, são instrumentos que são padronizados, né, desde do seu cabo, da sua haste, o desenho desses instrumentos, o diâmetro desses instrumentos e a conicidade ou taper que nós vamos discutir com vocês, tá? Então, eles basicamente são compostos por três tipos de instrumentos, né? Então, o instrumento tipo K-file, os instrumentos K flexíveis, flexofile, que nós vamos discutir a diferença entre esses dois, né? Que é uma diferença mais sutil do que os instrumentos do tipo Headstrong, que são utilizados na remoção de material dentro do canal radicular, né? Então, o desenho dele ele facilita essa remoção quando eu já tenho o canal ampliado, em que eu preciso remover uma gutta percha no tratamento,
ou naqueles casos que nós discutimos na aula, né, em que eu vou remover uma polpa inteira de dentro do canal radicular. Esses instrumentos eles facilitam essa remoção e essa raspagem. Mas os instrumentos tipo Redstone são instrumentos mais delicados, né? Então nós temos que tomar alguns cuidados na sua utilização para evitar a fratura. De uma maneira geral, nós vamos utilizar mais e basicamente os instrumentos tipo K-File, em alguns casos o K-Flexofile, ok? Então são instrumentos que têm o diâmetro da sua ponta padronizados. Então quando a gente falar o número do instrumento, ele refere-se ao diâmetro da ponta. Então quando eu falar para vocês que nós vamos utilizar um instrumento número 15, ele refere-se ao diâmetro da ponta do instrumento, que seria de 0,15 milímetros. Né? Se nós discutirmos ou falarmos sobre o instrumento número 35, significa que o diâmetro da ponta desse instrumento é de 0,35 milímetros. Ok? Todos os instrumentos de aço inoxidável têm a parte ativa com o mesmo comprimento, né? Então, indiferente ao comprimento total que nós vamos discutir com vocês de 21, 25 ou 31, a parte ativa desses instrumentos tem o mesmo comprimento de 16 milímetros, ok? A diferença entre esses instrumentos, quando eu pego um instrumento de 21 milímetros, quando eu pego um instrumento de 25 ou de 31, refere-se à haste. Então vocês vão perceber visualmente nos instrumentos de vocês que nós vamos ter essa haste um pouco mais alongada nos instrumentos 31 milímetros, uma haste intermediária nos instrumentos de 25 milímetros, e uma haste encurtada nos instrumentos de 21 milímetros, ok? Então, quando nós falarmos sobre o comprimento, é o comprimento desde o cabo até a ponta do instrumento. Então, 31 milímetros seria a ponta do instrumento, teria 31 milímetros até chegar ao cabo do instrumento. O instrumento de 25 milímetros seria da ponta do instrumento até o cabo do instrumento, teria 25 milímetros. E assim sucessivamente, mas a diferença no comprimento se dá na haste e não na parte ativa. A parte ativa sempre terá 16 milímetros, ok? Então nós temos instrumentos com diferentes diâmetros e com diferentes comprimentos desde a ponta até o cabo. Refere-se a esse comprimento dos instrumentos, tá bom? O que seria a conicidade? Que para os instrumentos de aço inoxidável ela é fixa, então nós não precisamos preocupar tanto com o que seria o taper, qual a influência dele nos instrumentos de aço inoxidável, mas esse conceito ele vai se tornar muito importante quando nós discutirmos os instrumentos de níquel-titânio. Então precisa ficar muito claro para vocês, né, essa diferença ou esse conceito da conicidade do instrumento, ou que vocês vão ver em muitos livros ou aulas o taper do instrumento, que são sinônimos, ok? No instrumento de aço inoxidável, com a norma ISO que eu falei para vocês, houve uma padronização da conicidade. Então, todo instrumento tem uma conicidade de 0,02. O que isso significa? Que eu tenho o diâmetro da ponta. Esse instrumento é o instrumento 110. É um instrumento muito calibroso, que na ponta ele tem um diâmetro de 1,10 milímetros. Então, a conicidade, ela refere-se ao aumento que eu tenho desse diâmetro. Porque se eu tenho um instrumento que é cônico, ele vai aumentando gradativamente o seu diâmetro. E a conicidade nos diz qual seria esse aumento a cada milímetro. Então, se eu tenho um taper 0,02, significa que a cada milímetro o diâmetro desse instrumento aumenta 0,02. Ou seja, na ponta eu tenho 1,10, após 1 milímetro eu vou ter um diâmetro de 1,12. Após outro milímetro, de 1,14. E assim sucessivamente durante a cada 1 milímetro, um aumento gradual de 0,02. Nos instrumentos de aço inoxidável, todos eles têm a conicidade padrão de 0,02. Então, nós sempre teremos esse aumento gradual de 0,02, 0,02 a cada milímetro. Nos instrumentos de níquel-titânio, nós vamos discutir, esse aumento é variável e isso tem uma razão, ok? Então, lembrem-se, quando falarmos de taper ou conicidade, significa que a cada milímetro
esse diâmetro do instrumento ele aumenta 0,02. E assim gradativamente até o D16, que seria a ponta do instrumento. Então, quando vocês ouvirem o D do instrumento, o que é o D0? É o diâmetro zero, é o diâmetro na ponta. O D0 desse instrumento é 1,10. E o D16 seria o diâmetro em 16 milímetros, que seria o diâmetro da ponta somado a 0,32. Porque a cada milímetro eu tenho um aumento de 0,02 e são 16 milímetros. Tá? Conceito importante, nós vamos voltar na aula presencial, na aula síncrona, mas eu preciso que vocês, né, voltem e tirem as dúvidas em relação ao conceito de conicidade, que ele vai ser importante. Outra padronização em relação ao preparo, ou aos instrumentos, perdão, né, refere-se a essa padronização de cores, que nos instrumentos de aço inoxidável ela também é uma padronização para todos os fabricantes. Ok? Então vocês vão perceber que eles são divididos em série especial e instrumentos de primeira, segunda ou terceira série. Série especial são instrumentos que nós vamos utilizar em casos especiais. Ou seja, instrumentos que nós vamos utilizar apenas quando necessário. Instrumentos muito delgados, muito finos, de pequeno diâmetro, que se deformam facilmente. Então, só em casos em que o canal é muito atresiado, eu vou trabalhar com instrumentos 10. Em alguns casos, 8. E apenas nas exceções, instrumento 6. Porque o número do instrumento significa que ele é um instrumento de 0,10 milímetros de diâmetro, 0,08 milímetros de diâmetro, 0,06 milímetros de diâmetro. Significa que na ponta do instrumento eu tenho um diâmetro muito pequeno, ou seja, um instrumento muito delicado. E assim sucessivamente, lembrem, instrumento 15, na ponta 0,15, 0,20, 0,25 de diâmetro. Então, nós vamos aumentando gradativamente o diâmetro desses instrumentos. E eles relacionam-se também às cores da primeira, segunda e terceira série. As cores elas se referem ao primeiro até o último instrumento. Essa sequência é a mesma para todas as séries. Então nós sempre iniciamos da cor branca e finalizamos na cor preta. Então o primeiro instrumento de cada série é o branco, que vai ser o 15 na primeira série, o 45 na segunda e o 90 na terceira. Depois nós temos o instrumento de cor amarela, seguido vermelha, azul, verde e preta. Significa que toda a série inicia no branco, termina no preto e eu tenho essa sequência intermediária. O aumento desse diâmetro apical, ele começa sempre de 0,05 milímetros. Então nós vamos do instrumento 15 ao 20, 20 ao 25, 30, 35, 40. Esse aumento vai até o instrumento 60. De 0,05 e 0,05. A partir do instrumento 60, esse aumento é de 0,1 milímetro a 0,1 milímetro. Então nós vamos do 60 ao 70, 80, 90 e assim sucessivamente até o instrumento 140. Ok? Isso é memorização. O que facilita na visualização do instrumento é na separação das séries. O menor diâmetro é sempre o branco e o maior diâmetro é sempre o preto. Né? Então eu sempre vou começar com a lima 15 e vou ter essas limas intermediárias até a lima 40. Todas elas têm a marcação no cabo, então vocês conseguem visualizar e separar facilmente esses instrumentos. Segunda série a mesma coisa, terceira série a mesma coisa. Ok? Então, sequência: branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Aumento até o instrumento 60 de 0,05, ou seja, um aumento de 5 em 5 no número do instrumento até o instrumento 60. A partir do instrumento 60, o aumento de 0,1 milímetros no seu diâmetro ou aumento de 10 em 10 na sua numeração. Então vocês vão observar que no cabo do instrumento vem a numeração. Então é o instrumento 25. Eu sei que ele faz parte da primeira série, porque todos os instrumentos entre 15 e 40 fazem parte da primeira série.
O que significa nesse instrumento? Em que o diâmetro da ponta dele é de 0,25 milímetros, ok? Então você tem no instrumento o cabo que me indica a numeração, eu tenho a ponta ativa de 16 milímetros fixa, sei o diâmetro da ponta do instrumento que é de 0,25 e esse stop ele vai nos ajudar na medição. Nós conseguimos movimentar ele por todo o instrumento. Então ele vai nos definir o comprimento que eu vou utilizar na minha odontometria, no meu esvaziamento inicial. Se eu tenho um canal em que o meu comprimento de trabalho provisório é 16 milímetros, ele vai ficar aqui no início da parte ativa do instrumento. Claro que nós vamos confirmar com a régua e isso nós vamos trabalhar no laboratório com vocês, ok? Uma outra diferença dos instrumentos refere-se ao desenho dos instrumentos, né? Como esses instrumentos são torcidos. Então vejam a diferença entre uma lima tipo Redstone e uma lima tipo Cafaio. Lima que nós vamos utilizar em todos os casos, tipo K. É a lima base da endodontia. Em alguns casos, nós vamos lançar mão da lima tipo Redstone. São instrumentos, vejam, que parecem cones sobrepostos, superpostos. Um instrumento que raspa muito bem, que remove muito bem o material de dentro do canal. Mas essa união, essa área deles, torna-se um instrumento mais frágil. Então não é um instrumento que eu utilizo inicialmente. Eu só vou utilizar quando o canal estiver amplo, que eu tiver, alcançado ou ampliado inicialmente com o instrumento tipo K. E qual que é a diferença entre eles? É quando nós falamos em secção transversal, ou seja, desenho do instrumento. Imaginem nós pegarmos um disco e cortarmos o instrumento, né, no meio. E eu começo a visualizar o instrumento de frente. Eu vejo, né, ele fica de frente para mim. E aí cada instrumento ele vai ter um desenho diferente. Um desenho diferente. Então eu tenho instrumentos que podem ser quadrangulares, eu tenho instrumentos que podem ser triangulares, e esse tipo Redstone que parece uma gota. Né? São desenhos da secção transversal, como se eu cortasse um instrumento e visualizasse ele de frente. Né? Então a tipo K, ela me traz uma secção quadrangular, ao contrário da flexível, que me traz uma secção triangular. A tipo Redstone, secção em gota. Em instrumentos de aço inoxidável, vocês vão ter esses 3 tipos de desenho, basicamente. Né? Se nós girarmos os instrumentos, todos eles promovem um desgaste com o mesmo diâmetro. Então vejam, se eu pegar esse círculo, ele tem o mesmo diâmetro. É um círculo semelhante. Só que o desenho do instrumento para promover esse desgaste circular, ele é diferente. Então, basicamente, nós teríamos uma diferença entre o Cafaio e o Flexofaio, que refere-se à quantidade de metal. Se eu pego o instrumento tipo K, que é quadrangular, eu tenho uma quantidade de metal muito maior quando comparado ao tipo Flex, apesar de terem o mesmo diâmetro. Qual a diferença entre eles? Se eu tenho mais metal, eu tenho um instrumento mais resistente. Um instrumento que eu posso confiar mais nele em relação a uma possível necessidade de pressioná-lo no canal radicular. Um instrumento com menos metal é um instrumento um pouco mais delicado, com maior chance de fratura. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho menos metal, eu tenho um instrumento mais flexível. Por isso são instrumentos do tipo flexível. Mesmo diâmetro, mesma torção, mas com desenhos diferentes. Um instrumento mais rígido, mais resistente, e um instrumento mais flexível, pela quantidade de metal de cada um desses instrumentos. E como eu falei, o tipo Redstone em gota é um instrumento que vai nos ajudar muito na raspagem, mas apenas em casos em que o canal já está amplo, né? Em que eu não posso correr o risco de fratura desse instrumento. Qual que é o movimento que nós vamos utilizar nesses instrumentos de aço inoxidável? Movimento que eu falei para vocês, nós já tivemos o cateterismo,
Agora é o segundo movimento, que é o tração em viés, né? Em que o instrumento, eu não farei mais o movimento na introdução da lima. Para introduzir a lima é o cateterismo, um quarto de volta e tração, um quarto de volta e tração. Esses instrumentos eu quero que eles raspem, que eles ampliem, que eles modelem as paredes. Então eles vão promover a sua modelagem no momento em que eles saem do canal, não no momento em que eles entram. Então é um instrumento, é uma lima, porque ela raspa as paredes. E nós temos essa raspagem no momento de remover o instrumento. Qual que é a cinemática? A gente introduz a lima passivamente e no momento de remover a lima do canal, a gente realiza esse movimento de tração em viés, que é um movimento em sentido oblíquo para o oclusal, percorrendo todas ou a maioria das paredes do canal radicular. É uma amplitude de movimento de introdução e tração pequeno, de 2 a 3 milímetros. Tá? Então, sempre que eu for introduzir o instrumento, ele entra passivamente, no momento da remoção, eu jogo ele contra as paredes. É claro que isso vai ficar mais claro quando estivermos no laboratório. Encontrando resistência na entrada do instrumento, ele não entrou passivamente, nós vamos voltar ao instrumento anterior e trabalhar com ele um pouco mais. Ok? Então vejam um vídeo que vai ficar mais claro esse movimento. Vejam que nós não estamos girando o instrumento no canal radicular. Nós estamos jogando ele contra as paredes. No momento em que eu removo, eu jogo contra as paredes. Né? Agora no movimento um pouco mais rápido. Iniciamos em um movimento, né, um pouco mais lento. Vejam novamente, jogando contra as paredes. Vejam que eu não estou girando. O stop ele permanece no mesmo sentido. Mas nós vamos raspando as paredes, um movimento de 2 a 3 milímetros de amplitude, movimento de 2 a 3 milímetros de amplitude, raspando as paredes no momento, né, em que eu removo o instrumento de dentro do canal radicular. Esse é o movimento de tração em viés, utilizado no momento do preparo do terço cervical com instrumentos de níquel, ou instrumentos de aço inoxidável. Tá? Então essa é a primeira parte da nossa aula, discutindo as características do instrumento de aço inoxidável, né? As diferenças entre esses instrumentos, alguns conceitos importantes como conicidade, diâmetro do instrumento e secção transversal, e agora o movimento de utilização desses instrumentos, que é o movimento de tração e viés. Na sequência nós falaremos sobre os instrumentos de níquel titânio.